No Dia das Mães, eu sempre trago uma história de uma mãe bíblica. Ano passado eu trouxe muitas mães, como a Susana Wesley, como a mãe de John Wesley, que é a Susana, a mãe de Billy Graham e tantas outras mulheres que foram referências na vida dos seus filhos. Mas hoje eu não vou falar de uma mãe específica. Eu vou falar de duas mulheres que, posicionadas em obediência ao Senhor e com temor ao Senhor, elas se dedicaram ao nosso Deus. Pega aqui para mim, por favor. Aqui, pastora, meu caderno. Aleluia. Obrigado, minha filha. Aleluia. Amém? Ore comigo. Senhor, eu quero apresentar os nossos corações a Ti. Senhor, que os nossos corações sejam movidos pela Tua palavra, instruídos pela Tua palavra. Que cada versículo que será ministrado nessa noite seja como um anzol, nos tirando de toda paralisação espiritual e nos posicionando no centro da Tua vontade. Porque nós não estamos aqui na terra por acaso. As nossas vidas são para que outros vivam. Porque nós temos Jesus como exemplo, que deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Assim, ó Deus, eu me coloco à sua disposição, usa-me para a sua glória. Que eu seja um canal, um vaso de honra nessa noite, mesmo sendo um vaso de barro. Mas usa-me para que a sua glória e a sua palavra sejam vistas. Assim nós oramos e assim nós cremos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Hoje é o Dia das Mães. Quantas mamães aqui? Faça um sinal. Agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser engraçado para você, mas nós somos nordestinos. Quantas já pariram aqui? Levante sua mão. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar não de uma mãe específica, mas nós vamos falar de duas mulheres muito preciosas, e que a atitude delas e a obediência delas nos trouxeram até aqui. E a obediência e o temor a Deus que essas duas mulheres, diante de uma grande autoridade, diante de uma ordem de um homem, de uma autoridade terrena, essas mulheres preferiram obedecer ao Senhor. Então, para que nós possamos entender o contexto dessa história, eu quero te atualizar aonde nós vamos ministrar nessa noite. Quantos aqui lembram de José do Egito? Se você nunca leu na Bíblia, você já assistiu na TV Record, né? E José do Egito, queridos, ele era amigo de Faraó. José do Egito foi levantado como governador dessa nação. E o povo hebreu, os israelitas, eles estavam ali no período de José, em um tempo de paz. Mas eu quero dizer para você, queridos, que os faraós, eles não eram o mesmo para sempre. Faraó era uma titularidade dentro do governo do Egito. Mas o contexto que nós vamos falar agora em Êxodo capítulo 1, José já havia morrido, o faraó da época já havia morrido, e no contexto ao qual estarei ministrando para você, era outro homem, outro faraó que estava governando. Só que esse faraó, queridos, era totalmente diferente do faraó da época de José do Egito. Porque esse faraó, no contexto que nós vamos ministrar em Êxodo capítulo 1, ele foi um faraó que ele olhou para os hebreus e para os israelitas, o povo de Deus, com um olhar de medo, com um olhar de, poxa, eu posso perder a minha nação, eu posso perder o governo,
Porque, queridos, esse faraó, ele observou algo. Ele percebeu que o povo hebreu estava crescendo em massa. O povo estava aumentando e ele começou a ter medo dos homens hebreus. Eles começaram a ter medo dos meninos que nasciam. E eu quero que você leia comigo esse texto que está no livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Nós vamos fazer essa leitura e você vai ser poderosamente edificado nessa noite. Aleluia. No versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: no entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Diga comigo, queridos, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. O versículo 13 diz: e os sujeitaram a cruel escravidão. A palavra do Senhor, queridos, está dizendo que o faraó sujeitou os hebreus e os israelitas a uma cruel escravidão. De povo que estava ali habitando no Egito, amigo na época de José, passaram a ser escravos dos egípcios. E o povo de Deus, o nosso povo, passou a padecer. Mas diga comigo, a promessa, diga a promessa, se cumpriu. Há muitos anos atrás, houve um homem de Deus chamado Abraão, conhecido como amigo de Deus. Abraão recebeu uma profecia, ele disse: olha, você será pai de multidões. E Deus disse a Abraão: olha, conta as estrelas dos céus, conta as areias do mar, assim será a tua descendência, assim serão os teus filhos. O povo de Deus queria se multiplicar sobre a terra. E chegando agora no Egito, nós estamos vendo o povo de Deus passando por um período difícil, aonde a promessa estava se cumprindo, porque quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais eles eram fecundos. Quanto mais o povo era maltratado, mais o povo de Deus se multiplicava. E eu quero te falar profeticamente, o povo de Deus está se multiplicando no Rio Grande do Sul. Porque em tempos de caos, em tempo que há um abalo, há tragédias, em tempo em que governos se rebelam contra o povo de Deus, o povo de Deus é intocável. E eu estou contando apenas uma fase, um período, uma história do povo de Deus. Eu posso contar tantas outras aqui bíblicas, aonde a palavra do Senhor, a promessa que Deus liberou a um homem, essa palavra não voltou vazia. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é povo de Deus? É ou não é? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quanto mais te oprimirem, quanto mais agirem com crueldade com você, diga aí, mais você vai se multiplicar. Queridos, enquanto mais Faraó, ele se revoltava, ficava doido, sanguinário. No versículo 14, coloca para mim aí, olha o que é que diz a palavra do Senhor: tornaram-lhes a vida amarga. A vida dos hebreus, a vida dos israelitas virou uma vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar argamassa com barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão.
versículo 15. Diga comigo: o rei do Egito, Faraó, ordenou. Queridos, o homem, a autoridade máxima, a autoridade máxima do Egito, o Faraó, ele ordenou. E quando uma autoridade ordena, queridos, quem não obedece, está ferrado. Porque para a desobediência há sempre uma consequência. E nós não estávamos aqui falando de qualquer líder, nós estávamos falando de um Faraó, de uma das maiores potências, de uma das maiores nações daquela época, sobre outras nações. E eu quero que você entenda que ele ordenou as parteiras hebreias, que se chamava Sifrá e Puá. O que foi que ela ordenou? Olha o que foi que o Faraó disse: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixa-na viver. Sabe, queridos, nessa noite eu quero ministrar sobre o legado de duas parteiras. Diga comigo: Sifrá e Puá. O tema dessa ministração é o legado de Sifrá e Puá. Duas parteiras, duas mulheres que tinham uma profissão incrível e linda. E eu não sei se você sabe, mas a maioria das parteiras eram mulheres inférteis, estéreis, não podiam dar à luz. Elas não tinham esse privilégio que você, que é mamãe, teve, de gerar uma vida, de ficar grávida, de parir, dar vida a um ser que a palavra do Senhor diz que é herança do Senhor. Naquela época, queridos, quando as mulheres, elas não poderiam gerar uma vida, elas se consolavam na profissão de parteiras, porque era uma forma de dar a vida de uma forma diferente. Sifrá e Puá provavelmente eram as líderes das parteiras daquela época, porque foram elas que foram chamadas diante de Faraó. E havia muitas mulheres, muitas parteiras naquela época. E eu quero que você entenda, queridos, que não era qualquer pessoa que se achegava diante do Faraó, mas Sifrá e Puá tinham uma grande responsabilidade. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz, vamos continuar lendo o texto, diz que Faraó chamou e disse assim: olha, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Só que essas duas parteiras, elas não foram envolvidas apenas por uma emoção. Elas não foram envolvidas apenas por o caos. Sabe, você sabe o que é? Você está no lugar dessas duas mulheres e vocês serem obrigados a matarem as crianças. Você já imaginou isso? Você ser obrigado porque um líder, uma autoridade máxima de uma nação, da sua nação, ordenou que você matasse todos os meninos. Como você se colocaria nesse lugar? Provavelmente, queridos, algumas poderiam ter obedecido a Faraó. Algumas por medo de perder a sua vida, porque se o rei não fosse, se seu desejo não fosse realizado, havia uma consequência. E a consequência para aqueles que não obedeciam uma ordem do rei era morte. E eu quero que vocês entendam que Sifrá e Puá poderiam serem mortas. Mas a Bíblia diz no versículo 17, diz assim: contudo, as parteiras temeram a Deus
e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. Você pode dar um glória a Deus? Mas, queridos, eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Sifrá e Puá, elas não só fizeram parte de um ato de amor, de um ato de humanização, não. Eu quero que vocês entendam agora com os olhos da fé. Elas foram duas mulheres revolucionárias. Elas foram duas mulheres comprometidas com um propósito eterno de Deus. Foram duas mulheres que se colocaram na brecha quando Deus procurou alguém diante de uma máxima autoridade humana. Deus olhou para aquelas duas mulheres e disse: olha aqui, o meu povo precisa viver. E Deus confiou a Sifrá e a Puá a multiplicação do povo de Deus. Eu quero que vocês entendam, queridos, que essas duas mulheres foram levantadas e elas se posicionaram em um tempo de caos, de tragédia. Quantas parteiras provavelmente pode ter matado os meninos, mas elas temeram ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, eu não sei você, mas você que um dia já gerou vida, eu não sei se você lembra na sua primeira ultrassonografia, quando você foi ver os batimentos e você foi ver o rostinho do seu bebê. Eu não sei se na sua época, né, era aquela ultrassonografia preto e branco, mais preto do que branco, que você não conseguia nem enxergar direito o menino, mas você sabia que ele estava vivo e isso era suficiente para você. E eu estou falando isso, queridos, porque uma preocupação de uma mãe estar ali diante de ver e saber se o seu bebê não ia nascer com alguma deficiência. Eu não sei, você que é minha mãe, se você concorda comigo, levante sua mão, mas deixa eu falar primeiro. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas na primeira ultrassonografia, quando você foi ali diante do médico, você foi preocupada, temerosa e pensando: será que meu filho vai nascer todos os dedos? Será que meu filho vai nascer perfeito? Será que vai ter alguma patologia? Será que ele vai nascer com a microcefalia? Quantos assim foram até o médico? Sabe por quê? Porque você é mãe. E aquelas mulheres, Sifrá e Puá, elas tinham recebido uma ordem de matança. Você sabe o que é você tirar o sonho de alguém de não poder ter filhos? E estudando sobre Sifrá e Puá, essas duas mulheres não podiam gerar filhos. E a forma de consolar a sua dor de não poder gerar filhos era serem parteiras para ver a alegria das mães recebendo seus filhos nos braços. Eu quero que você comece aí essa mensagem, aí essa história, foi uma história verídica e real. E elas receberam a ordem: matem todos os meninos. Você sabe o que é você não poder ter filhos e você tirar o direito da outra de ter também um filho? Mas essas mulheres não apenas foram envolvidas por uma emoção, elas não foram apenas envolvidas por uma compaixão, mas elas foram posicionadas por um propósito eterno de Deus. Por causa de Sifrá e Puá, o povo do Egito que estava escravo foram libertos, porque elas não deixaram Moisés morrer. E eu quero que você entenda algo, queridos. Deus confia a mim, Deus confia a você causas, propósitos aqui nessa terra. Você sabia que por causa da sua vida outros podem ter vida? Diga comigo: minha vida para que outros vivam.
Queridos, Deus não te deu essa profissão por acaso. Às vezes você acha que Deus te dá uma profissão, uma faculdade, você se torna como eu, se tornou um dentista, um fisioterapeuta, você pode ser um médico, você pode ser uma cozinheira, você pode ser uma cabeleireira. Eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei qual é a habilidade que você tem, mas Deus não te deu essa habilidade por acaso. Deus, Ele confia propósitos eternos a mim e a você. Você sabia que sua vida pode salvar toda a tua casa e toda a tua família? Você sabia que se você obedecer ao chamado que Deus te deu, pessoas viverão para a eternidade? Se você tiver coragem pelo menos de abrir a sua boca e pregar em tempo e fora de tempo. Hoje eu estou feliz porque tem um jovem aqui chamado Samuel. E eu vou falar isso para honrar a sua vida, Samuel. Porque Samuel, ele faz algo muito precioso. Ele entra dentro dos ônibus de Juazeiro do Norte, da região aqui. E dentro do ônibus ele prega a palavra de Deus. E aí, ele recebeu esse direcionamento de Deus. Ele poderia dizer assim: não, eu não vou fazer isso porque o povo vai me chamar de doido. Eu não vou fazer isso porque se eu pregar dentro do ônibus, alguém vai me dar um soco, vai me botar para descer do ônibus. Queridos, mas nós não fomos chamados para ser movidos por direcionamentos humanos ou achismos humanos. Nós fomos chamados pelo Todo-Poderoso com propósitos eternos que nós precisamos fazer nascer. Nós não podemos abortar os planos de Deus para as nossas vidas. Quando você diz não para o seu chamado, você está matando o menino que deveria nascer. E provavelmente esse menino será, ou seria, o libertador do povo de Deus. Cifrar e Puar, por obediência ao Senhor, fez com que Moisés tivesse vida. O libertador do povo hebreu. Diga comigo assim: uau! Queridos, essa palavra é extraordinária. Essa é uma palavra onde Deus está querendo posicionar a igreja. Sabe, queridos, eu tenho um pedido a Deus: Senhor, traz ao meu coração palavras, fala comigo, traz revelações remas, para que essa igreja seja despertada e entenda o que está acontecendo na terra. Muitas outras tragédias acontecerão. Isso aqui não é pessimismo, isso aqui não é profetada, maldição que eu estou liberando. Eu apenas estou falando o que a palavra diz, o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. O apóstolo Paulo também fala sobre as contrações. Nós estamos vivendo, queridos, os sinais do fim. E como você está se levantando para mudar um quadro? Deus levantou Esther para salvar o povo de Deus. Deus levantou Daniel, que não se curvou diante dos falsos deuses e não comeu dos manjares do rei. Você está com medo de ir para a cova dos leões? Você está com medo de ser perseguido? Você está com medo de quê, queridos? Ei, nós precisamos aumentar o nível de evangelho. Porque evangelho não é esse evangelho barato que na maioria das vezes eu e você faz, de vir para a igreja, sentar e assistir um culto e passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, volta para o domingo e lá vem você de novo, ó, para fazer a mesma coisa aqui dentro. E Deus confiando a você propósitos eternos. O que é que você está fazendo, queridos? Não aborte os sonhos de Deus. Tem pessoas que vieram de outras cidades para Juazeiro do Norte com uma palavra de Deus. Eu conheço a história da maioria de vocês aqui. E nós estamos recebendo, né, querida Thaís?
Nós estamos recebendo tantas pessoas que estão vindo com propósitos. Mas será que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Eu fiquei muito feliz, Thaís, quando eu vi você lá no sertão com o pastor Alex e a pastora Jennifer. Quando nós abraçamos a comunidade Riacho Fundo na escola de missões. O pastor Alex e a pastora Jennifer partilharam sobre a necessidade de ter voluntários, pessoas para ajudá-los. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não quer assumir lugares que não são vistos, lugares que não traz notoriedade. A gente quer likes, a gente quer seguidores. A gente não, porque eu não quero isso não, tá? Então não me incluo nisso. A gente quer visibilidade, a gente quer palco, a gente quer aplauso, a gente quer ter título para se apresentar no meio das pessoas. Mas eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem capacidade de abrir mão de tudo para obedecer ao Senhor e para assumir causas? Nós estamos aqui diante de duas parteiras, Sifra e Puá, que estava diante de um rei. Ele ordenou, elas poderiam ter morrido. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós que somos homens e mulheres de Deus, que nós servimos a uma autoridade máxima. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ei, você serve a uma autoridade máxima. E o que Ele diz, e o que Ele fala, o que é princípio, o que é lei de Deus, é o que está acima de toda lei humana. O apóstolo Pedro, ele diz algo muito interessante. Isso nos traz, sabe, um poder de exercer o fato de sermos feitos filhos de Deus. Em Atos capítulo 5, coloca para mim, Atos capítulo 5, versículo 29. O apóstolo Pedro, ele vai falar algo. Ele diz assim: Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, queridos, o que é que a palavra está querendo dizer aqui? Eu quero te preparar para algumas coisas que vão acontecer. Autoridades humanas, isso pode ser presidentes, isso pode ser oficiais de justiça, isso pode ser pessoas de uma autoridade, escalão de autoridade humana. Mas nós que somos um povo de Deus, nós nos submetemos às leis do Senhor. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para algo, para que o Espírito fale ao teu coração. Porque Deus não está chamando covardes. Você lembra de um versículo que diz assim: os tímidos não herdarão o reino dos céus? No original não é tímidos, é covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. O que é que um covarde faz com você? É aquele que você achava que era amigo, era aquele que você achava que estava do lado, mas faz covardia com você. Não é assim? Que fala mal, que aponta o dedo. Isso é um covarde. Você já conheceu um covarde? Demais. Olha aí, bater lá do teu lado. Você já conheceu um covarde? Ou uma covarda? Eu não estou querendo aqui trazer a lembrança dos covardes, mas eu quero dizer a você, queridos, que nós temos um comprometimento com o Senhor. E nós nos acovardamos quando nós não obedecemos o que Ele nos pediu para fazer. E Ele conta comigo, Ele conta com você. Então, diante de leis humanas, a palavra de Deus sempre vai estar acima. E eu quero falar aqui nesse parênteses que eu abri, nem partilhei ainda. Mas se você é um professor, você ensina. E se um dia chegar aonde o Ministério da Educação determinar e ordenar para você como professor, você ensinar ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, e aí você como cristão, o que é que você vai fazer? Você vai ensinar?
Porque eu já vi professores cristãos ensinando mentiras para não perder emprego, para não ficar desempregado. E isso é uma verdade, queridos. Quando o cinturão arrocha, e eu vou te dizer, vai arrochar. Deus não mentiu, Ele disse que nós seríamos perseguidos. E o mundo está querendo calar a igreja. E até mesmo pessoas que se dizem ser igreja estão querendo calar a igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de placa, eu estou falando de mim, de você, de nós, que somos essa igreja. E aí nós não queremos nos comprometer, porque se comprometer a gente corre riscos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você diz que ama o Senhor, então você precisa correr risco por Ele. Está chegando um tempo aonde família, homem, mulher, o casal que Deus constituiu desde o Éden. E nós precisamos aceitar aquilo que os homens estão deturpando de uma verdade que é bíblica. E eu não estou falando isso porque eu sou crente, nós somos crentes cristãos, né? Protestantes. Não, eu estou falando isso porque é uma verdade bíblica. Essa verdade é a verdade absoluta. Ela nos rege, ela nos governa, ela nos direciona. Então atenção, covardes, cuidado para não virar as costas para o Senhor. E eu espero que você não esteja no momento aonde alguns serão questionados: você serve a Deus ou ao anticristo? E aí muitos, para não querer ser morto, queridos, quantas igrejas perseguidas em países onde o evangelho e a palavra de Deus não pode ser pregada, e pessoas estão sendo queimados vivos. Isso acontece e os noticiários não falam. Estão sendo decapitados porque estão pregando a verdade, a palavra de Deus. Ei, esse nosso evangelho. O apóstolo Paulo disse que ele queria viver e partilhar dos sofrimentos de Cristo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu pensei que eu vinha ouvir uma palavra de bênção. Pois é o endereço errado, tá, queridos? Essa não é a igreja. Aqui você vai ouvir a verdade. Porque eu fui comissionado por Deus, pela graça e misericórdia, para preparar a noiva para o noivo Jesus. Então a noiva, ela tem uma aliança com Jesus, ela não é prostituta. É noiva, não é uma adúltera que se relaciona com tantas paixões. Mas quem é noiva tem um compromisso com o noivo e está esperando as bodas do Cordeiro, quando Jesus voltará e buscará a noiva, que é a igreja. Olhe para quem está do seu lado e diga aí: você está comprometido? Queridos, e Deus vai chacoalhar. Deus já está chacoalhando a terra. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: seja inteligente. Quanto mais rápido você obedecer ao Senhor, quanto mais rápido você abandonar o mundo, quanto mais rápido você abandonar as paixões mundanas, mais comprometido você será com o Evangelho. E eu falei para o Senhor: eu quero ser uma Sifra e Puá, que em meio a um caos se comprometeu com a palavra de Deus. E aí eu fui pesquisar, eu fui estudar sobre Sifra e Puá, que não poderia gerar, mas gerava.
Vocês conseguem compreender isso? Não poderia ficar grávida, mas realizava os partos, os sonhos, as heranças do Senhor. O nome Sifrá significa justa ou bela. O nome Puá significa esplêndida. E aí o Espírito Santo falou assim comigo: as causas que Sifrá e Puá se comprometeram era justa, era bela e era esplêndida. Quais são as causas que vocês têm lutado por causa do Evangelho? Qual é o nível de comprometimento que você tem tido? Por que você parou de pregar? Sabe, queridos, nós não precisamos de plataforma para pregar. Existe um altar no ônibus, existe um altar no seu trabalho, existe um altar na rua da sua casa. Existem altares escondidos, mas que a glória do Senhor está sendo vista. Sabe, queridos, eu falo isso porque provavelmente, talvez você não seja um pastor. E eu vou te dizer uma coisa: não é fácil, é terrível, é assustador. Eu não vou falar muito porque eu posso até comprometer. Mas se eu pudesse apertar o botão e voltar à vida que eu tinha antes, viajando, ministrando nos 4 cantos da terra, eu apertava. Eu estou sendo muito sincero com você. Mas por amor ao Senhor, eu estou me colocando como alguém que está disponível para ver outro queimar de amor por Ele. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Talvez um dia você nunca suba nesse altar ou em outras plataformas, mas o que você está fazendo para que o nome do Senhor, para que Jesus viva? Porque deixa eu te dizer uma coisa: Sifrá e Puá não só foram as responsáveis pelo nascimento de Moisés, mas Sifrá e Puá também foram as responsáveis pelo nascimento de Jesus Cristo, de geração em geração. Aleluia. Sabe, queridos, Deus estava preservando Moisés, como também o nascimento do Cristo. E por causa da obediência de Sifrá e Puá, Deus concebeu a elas família. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: elas não podiam gerar, mas elas obedeceram ao Senhor. Versículo 30, olha aí o que aconteceu. Oh, perdão, volta lá no outro. Êxodo capítulo 1. Vai passando, Carol, 18. Eu vou falar no microfone para você se acordar, que você está batendo muito fraco. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo se multiplicava, tornando-se muito numerosos. Você pode aplaudir e dar um glória a Deus? Ei! Por causa da obediência dessas duas mulheres, a promessa do Senhor continuou sendo perpétua sobre a terra. Eu e você, Ele só precisa de um disposto. Olha para quem está do seu lado. Ele só precisa de um disposto.
Nesse caso foram duas dispostas, Sifrá e Puá. E aí escuta, versículo 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, elas engravidaram. Ei, elas tiveram um marido, elas estavam encalhadas. Deixa eu dizer um negócio para você, queridos. Naquela época, homem não casava com mulher estéril. Mulher estéril era rejeitada, era deixada de lado. E por causa da obediência de Sifrá e Puá, elas se casaram. Ô glória! Cadê as que estão querendo se casar? Esse é o momento de vocês se apresentarem para os irmãos, né? O povo olha para quem está assim, seja inteligente. Vou fazer de novo. Queridos, entendam, elas não podiam ter filhos, mas por causa da obediência ao Senhor, Sifrá e Puá casaram. Eita, agora foi legal. Deu papel aqui, né? Oh, glória. Queridos, a obediência delas, o temor delas a Deus, fez com que o Todo-Poderoso gerassem filhos. Olha que lindo isso. Queridos, eu fiquei apaixonado por essa história. Eu já conhecia a história de Sifrá e Puá, mas ontem estudando e ontem sendo profundamente impactado pelo Senhor sobre comprometimento, eu virei fã de Sifrá e Puá. Eu vou fazer uma camisa, o legado de Sifrá e Puá. O povo vai dizer, esse homem tá doido, Sifrá e Puá, que diabo é isso, né? Foram por causa dela que hoje eu e você vivem. Foram por causa dessas duas mulheres que não tiveram medo do faraó. Imagina aí o faraó chamando elas de novo. O faraó chama elas de novo. O que é que está acontecendo? Os meninos estão aí nascendo. E aí elas falaram algo. Quero que você coloque aí, porque a gente pulou esse versículo. Olha que interessante. A Bíblia diz assim. Cadê? Versículo 19. Bota no 18. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão deixando os meninos viverem? Imagina aí o faraó falando isso para você. Eu tenho certeza, eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou falar não, mas eu tenho certeza que eu já tinha mijado nas calças. O faraó olhando com aquela cara dele bonita, né? Todo pintado, aquele negócio de ouro na cabeça com a naja, né? A cobra. E aí olhando para a sua cara e aí dizendo assim: ei, por que vocês fizeram isso? Eu tenho certeza que na mesma hora eu faço igual a chave, né? Ei, elas permaneceram posicionadas. A Bíblia não diz que elas voltaram atrás. A Bíblia não diz que elas tiveram medo. A Bíblia não diz que elas ficaram temerosas. A Bíblia diz que as bichas, olha, a mulher era crente mesmo. Elas eram ousadas. Nós somos. Mulheres Plenas só é próximo sábado. E aí, queridos, olha o que foi que essas abençoadas responderam. E ainda eu fiquei imaginando Sifrá e Puá diante de faraó, né? Porque tem que ser assim, não podia se abaixar muito não. E elas disseram, olha o que foi que elas falaram: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Aí você pode pensar assim: pastor, elas estavam mentindo, crente mentindo. Olha para quem está do lado e diz: crente mentindo. Ei, elas não estavam mentindo não. Elas na verdade, por obediência ao Senhor,
elas estavam se colocando como alguém que estava arriscando sua vida por causa de outras vidas. Diante de leis humanas, aonde as leis do Senhor são colocadas sem valor, nós precisamos nos posicionar e se levantar e erguer. E essa atitude dessas mulheres, elas não mentiram, e não foi uma mentirinha, elas apenas usaram essa estratégia para que as crianças continuassem a viver. No versículo 20 diz: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo se multiplicava, tornando-se numeroso. Se Deus foi bom, queridos, é porque Deus viu a motivação do coração delas. O que elas falaram diante do rei provocou a bondade do Senhor. Diga comigo: a minha obediência provoca a bondade de Deus. Aí lá vai tu, né, se achando, não tem vida com Deus, a vida toda cheia de pecado, né, mas diz que é crente. Aí lá vai tu, bota logo a Bíblia debaixo do braço, pega a peixeira do outro, né, mas a vida toda cheia de pecado, de desobediência. Aí vai enfrentar, olha para quem está na cidade em frente, não, e você vai pagar um mico. Queridos, sabe por quê? Diante de uma grande autoridade, um faraó, essas mulheres, elas foram respaldadas por Deus por causa da obediência, de uma vida comprometida com o Senhor. Quando eu e você se compromete com a vontade de Deus, quando eu e você se compromete com a palavra de Deus, Deus se compromete comigo e com você. Olhe para quem está do seu lado. Você lembra que Sífra era justa? Seja justo. Sabe, queridos, Deus está nos chamando para um tempo de nos comprometer com o Evangelho. Eu não sei quantas causas, quantas situações vão acontecer para que pelo menos se levante. E Deus nessa noite está requerendo de mim e de você, quando um dia você disse: eis-me aqui, Senhor. Está chegando esse tempo aonde a igreja vai ser perseguida. Está chegando o tempo aonde nós vamos ser mal vistos pela sociedade. Está chegando o tempo aonde o que eu e você vai pregar e vai falar vai ser um comichão no ouvido das pessoas. As pessoas não vão querer nos ouvir, elas vão ficar revoltadas, elas vão se levantar contra nós, mas nós precisamos permanecer comprometidos com o reino de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o que você veio buscar aqui? Você veio buscar bênção? Você veio buscar uma palavra profética? Nessa noite, o Senhor te trouxe para esse lugar para te lembrar do compromisso que Ele tem com você. Queridos, por causa da iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Muitos estão se esfriando porque se decepcionam da igreja. Muitos se esfriam porque ficam com raiva do pastor, da liderança. Muitos estão se esfriando porque estão cansados de fazer e não ser reconhecido. Ei, evangelho farjudo esse seu, hein? Isso aí é um evangelho terreno. Porque Deus está procurando homens e mulheres capazes de dar a vida. Ah, eu estou chateado, vou embora. Vai que tu vai para o inferno, viu? Vai. Eu não estou falando de desperta-me não, eu estou falando vai embora do propósito. Porque não está mais nem cabendo, a gente vai ter que aumentar mais um culto para caber mais, para a glória de Jesus. Mas não é sobre quantidade, até porque o caminho que vai para o céu é estreito.
mas o caminho que vai para o inferno é largo. Muitos vão passar por esse caminho. Ah, pastor, o senhor está pregando muito forte hoje. Ah, pastor, o senhor está... Não gostei dessa pregação. E eu devo fazer igual meu pai, eu tenho nada a ver com nada, né? Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu acho que você não está lendo a palavra, porque essa Bíblia não é romântica. Não é um livro de Raquel de Queiroz, de Machado de Assis. Diz aí os românticos da literatura. Eu era bom de literatura, eu esqueci agora, deu um preto na cabeça. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Esse livro é um livro de confronto. É um livro de comprometimento. É um manual de vida que eu e você precisa se comprometer. Deus está cansado de pessoas superficiais. Ingrid, lá vai eu falar de novo da médica. Ela foi muito usada por Deus para falar comigo, porque ela não tem muito conhecimento como eu e você tem. Mas ela entendeu quando Deus disse assim: eu preciso de um que esteja disposto a me servir lá no Rio Grande do Sul. Ela tinha todos os motivos para ficar, como você que diz assim: eu tenho filho, eu não posso ir porque eu tenho que dar de comer para o menino, né? Não, eu não posso ofertar para o Rio Grande do Sul porque eu não tenho dinheiro. A gente dá tantas desculpas esfarrapadas, quando Deus procura do céu e diz assim: ei, eu só preciso de um disposto. Eu só preciso de um que tire as sandálias dos pés. O ato de tirar as sandálias dos pés naquela época era uma assinatura de comprometimento. Quando as pessoas compravam posses, isso aconteceu com Boaz. Eles tiravam as sandálias e entregavam, e isso era uma forma de contrato. 1940, né? Isso era uma forma de contrato. Então, quando a palavra do Senhor diz assim, né, que Deus está procurando um que se coloque na brecha, Ele não encontrou. Está chegando o tempo que nazireus precisam voltar a existir. Nazireus, homens que renunciaram sua vida por causa de uma causa. Queridos, você está disposto a se doar até que ponto para que o evangelho seja pregado em tempo e fora de tempo? Eu sei que eu estou pregando aqui, está entrando por alguns aqui, saindo daqui, tem gente que não está nem entendendo, oh, meu Deus. Mas eu sei que podem ser poucos. Foram apenas 2 parteiras e elas fizeram uma diferença extraordinária. Moisés teve vida. Joquebede viu seu filho nascer. Ei, quando Deus tem um propósito, Ele mesmo se responsabiliza. Porque o que Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Não é por causa de mim, por causa de você que não vai acontecer, mas Ele vai procurar os dispostos. Começou com Sifra e Puá, depois passou para a irmã de Moisés. A irmã de Moisés foi outra que se colocou na brecha para que tivesse vida. Aí Moisés foi para onde? No palácio, dentro do palácio do Egito. E ele comeu do bom e do melhor, e ele teve os melhores ensinamentos. Ele foi respeitado, foi levantado como príncipe.
Deus se responsabiliza pelos seus próprios propósitos. Não é porque eu e você que está dizendo, não, eu não quero, eu não estou afim, me dê um tempo, né? Tem gente que está pedindo tempo, hein, queridos? Você que pediu tempo para o Senhor, você se acorde, porque se Jesus voltar e você ainda estiver nesse tempo, você vai ficar no tempo. O que se pode fazer para despertar o povo? Será que ainda existe alguém que tenha fome, alguém que tenha sede? O que se pode fazer, queridos? Deus está querendo homens e mulheres que coloquem a nação nos ombros e suporte a nação, que se comprometa com aqueles que padecem. E o diabo está fazendo com que a gente fique, entretido. Não é por boas obras. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que nós estaremos diante do Senhor como justo juiz, e Ele vai dizer assim: eu não te conheço. E alguns vão dizer, mas eu fiz boas obras, eu curei enfermos no teu nome, eu libertei pessoas no teu nome. Ei, Jesus não está precisando da sua caridade. Você acha que você está impressionando Deus porque você está doando roupas, águas? Isso é um dever nosso. Ele está procurando homens e mulheres comprometidos com a causa do reino. Enquanto eu e você está aqui sentado, existem homens, mulheres, crianças, jovens morrendo espiritualmente. E nós estamos entretidos em nós mesmos, em vaidades, A gente quer investir, né? Não estou dizendo que é errado a gente querer comprar uma casa. Não, você é filho de Deus. Mas às vezes nós estamos tão comprometidos com nós mesmos. A gente quer, né, o celular da hora. A gente quer a roupa do momento, da moda. A gente investe tanto nessas coisas. Mas eu estou vendo poucos, que assim como Thaís, que assim como Samuel, eu estou muito feliz porque vocês vieram hoje, para ter alguém para dar de exemplo. O que se pode fazer, queridos? O que é que você pode fazer para se comprometer com o reino de Deus? O que é que você pode fazer? O que é que o Senhor tem te pedido? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor.